Meus queridos irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos tratar de um tema, de um assunto também bastante importante, né? E nós iremos falar exatamente sobre vaidade, tá certo? Vamos falar sobre vaidade. O que é vaidade segundo a Bíblia? A gente sabe que muito se fala hoje de vaidade, não é? Muito se comenta acerca do que é vaidade, e nós queremos assim, nesta noite, estar tratando então deste assunto para a glória de Deus. Queremos assim estar falando com os irmãos e olhar versículo a versículo da palavra de Deus sobre este tema, na esperança de que muitas dúvidas possam ser então solucionada, né? Possa ser resolvida aqui nessa noite. É claro que não vai ser um estudo muito exaustivo sobre o assunto, sobre o tema, mas que com certeza vai ajudar e muito, né, a compreensão dos irmãos acerca desse tema, olhando então uma perspectiva bíblica acerca do assunto. E aí a gente vai ver o que é e o que não é vaidade segundo as Escrituras. Meus queridos irmãos, para isso eu quero convidá-los a se colocar de pé. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo de número 23. Alguns dizem Salmo não tem capítulo, né? Mas para você que não tem capítulo, abra no Salmo 24, não é? Mas de alguma forma é a maneira como a gente achou para identificar, né, o Salmo. Salmos 24, verso de número 1 até o verso de número 4. Aleluia. Salmos, verso de número 1 ao verso de número 4. Queremos assim compartilhar esta palavra aos irmãos. Os irmãos que acharam, diga amém. 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 Diz assim a palavra de Deus. Salmos 23, verso 1 ao verso de número 4. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, fundou-as, ele sobre os mares e sobre correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é santo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Em algumas versões, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura dolosamente. Amém? Amém? Tem alguma versão que usa vaidade nesse texto aí? Tem alguém que usa vaidade aí no texto? Todo mundo usa falsidade? Amém. Pronto, mas na versão corrigida, Almeida, revista corrigida, né, quem tiver em casa essa versão vai ver que o termo que aparece aí é justamente a palavra vaidade. Não entrega a sua alma à vaidade. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Vamos assim orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta rica oportunidade, Senhor, de aqui estarmos para transmitir a Tua palavra, Senhor, à Tua igreja, aos Teus filhos. Permanece conosco, nos ajuda, ó Deus, nos abençoa e abre as portas dos céus sobre nós. Aleluia. Nos ajuda a entender e compreender a Tua poderosa palavra. Aleluia. Ó Deus, é o que nós te pedimos nesse momento. E é também o que nós te agradecemos. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, tome seu assento por gentileza. O que é vaidade? Esta é a nossa pergunta introdutória. O que é vaidade? Como a Bíblia, ou o que a Bíblia diz a respeito deste assunto? É extremamente importante a gente compreender isso, tendo em vista que nós sempre vemos e encontramos algumas pessoas, né, e a maioria das igrejas
tratarem vaidade e falarem de vaidade, não é? E inclusive muitas igrejas evangélicas, em especial a nossa aqui brasileira, tem muita dificuldade, irmã Fernanda, de entender o que é vaidade e o que é que a Bíblia diz sobre vaidade. No comum a gente encontra alguns cristãos olhando para um irmão, para uma irmã e logo diz: mas que irmã vaidosa, não é? Esse irmão é vaidoso. E a gente costuma nomear pessoas de vaidade, né, usando alguns jargões comuns dos crentes, não é? E com uma conotação inclusive pejorativa, negativa, com uma conotação inclusive de repúdio, né, de negação, inclusive de uma perspectiva de desprezo, né? A fulana é muito vaidosa para assumir tal função, fulano é muito vaidoso para fazer o que ele faz, para realizar o que ele está fazendo. Então, a vaidade ela é muitas vezes usada na igreja por parte de muitos irmãos. Tem inclusive uma cena recente aí, né, muito popular. Eu não sei se os irmãos viram, mas tem um site, um perfil de Facebook intitulado de Assembleano Conservador. Ele defende, né, os usos e costumes das Assembleias de Deus na sua raiz, na sua íntegra. E aí esse grupo achou, né, uma foto pessoal do pastor da CGADB, né, o pastor presidente da CGADB, o pastor José Wellington, e ele estava num momento social com a sua família, e aí tiraram uma foto, ele estava de bermuda, né, de tênis. Eu não sei se os irmãos viram isso, e aí o site conservador, né, colocou lá a nota de repúdio. Olha aí, gente, o pastor presidente da igreja Assembleia de Deus, não é? Não chamou de vaidade, mas era isso que ele queria dizer, não é? Repudiando a atitude do pastor dentro do seu cônjuge. O pastor não estava nem na rua, nem no shopping, estava em casa, né? Possivelmente com os netos, com os filhos, com a família, estava a família reunida. E você vê a postura das pessoas, né, em falar de coisas que às vezes sequer eles encontram um parâmetro, né, um versículo nas Escrituras claro sobre o assunto, sobre o tema, sobre aquilo que ele está a criticar. E aí a gente percebe que a irmã que gosta de se vestir, né, a irmã que gosta de se arrumar, ou o irmão que gosta de se arrumar, a irmã que gosta de se adornar, né, de caprichar no penteado, ou talvez fazer uso da maquiagem, ou usa até mesmo de joias, ou qualquer tipo de adorno, ou até mesmo cuidar, né, do seu próprio corpo, da sua própria beleza, fazendo então algum tratamento específico, claro, de maneira saudável, de maneira a trazer, né, para ela uma forma estética que lhe faça se sentir bem, né, sem ser algo agressivo, né, ao seu corpo, como por exemplo a irmã que dá luz no cabelo, por exemplo, né? O irmão que resolveu então usar ou fazer usar um adorno, por exemplo. E a gente sabe que todas essas coisas são taxadas, não é, pela maioria das igrejas como vaidade, não é? As pessoas dizem isso é vaidade. Eu não sei se os irmãos já tiveram, né, o confronto, alguém já o confrontou, você até mesmo já fez isso, né, confrontou alguém, fulano é muito vaidosa, não é? E fez então essa crítica, e alguns citam inclusive esse texto aqui de Salmos 24, né, Salmos 24, verso de número 4 em especial. E eles então falam sobre quem entrará, né? No verso 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor, e quem há de permanecer no seu santo lugar. Ele faz uma pergunta, e a resposta vem logo na sequência no verso de número 4, dizendo assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente.
Observem que quando ele diz aí, não entrega a sua alma à falsidade, na versão da Almeida Revista e Corrigida, a palavra que aparece aí é a palavra vaidade. Então, quem subirá ao templo do Senhor? Quem subirá ao santuário de Deus? Em outras palavras, quem então poderá entrar nas mansões celestiais? Aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Porém, embora as pessoas citem esse texto como base para refrear a irmã ou o irmão que usa adorno ou cuida do seu corpo, né? Cuida da sua vida no sentido estético, e aí usam esse texto exatamente para refrear, dizendo então que aqueles que são vaidosos não entrará no céu. Mas eu até concordo com essa pessoa, né, que quem é vaidoso, quem tem esse sentimento vaidoso impregnado dentro de si, de fato, né, eu vou dizer aqui com clareza, o crente vaidoso não vai para o céu. É verdade isso, mas precisa entender o que é vaidade. Qual é a vaidade que a Bíblia está tratando aqui? E por isso eu gostaria de convidar os irmãos a entender o significado de vaidade segundo a Bíblia. Para isso, antes da gente explicar diretamente esse texto, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em segundo livro dos Reis de Israel. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Leiamos o verso de número 15. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17, verso de número 15. Abra aí comigo e vamos ler o texto. Diz assim, verso 15 do segundo livro dos Reis, capítulo 17. Diz assim: rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos. E seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitassem. Queridos, a palavra vaidade no Antigo Testamento, ela aparece em duas palavras, tem duas palavras hebraicas no Antigo Testamento para vaidade. São duas palavras. A primeira é a palavra Havel, uma palavra hebraica, Havel. Ela é a palavrinha que aparece na nossa Bíblia em português aí, se você quiser frisar, ela aparece aí no texto do verso 15, como palavra ídolo. E na versão Almeida, Revista e Corrigida, vai aparecer no lugar de ídolo a palavra vaidade. E ela traduz exatamente por vaidade. A nossa versão, acho que a dos irmãos também, tem alguma que traduz diferente? Traduz como ídolo, né? A sua traduz como vaidade? Vaidade também? Pronto, então veja que alguns textos vai traduzir por vaidade e alguns vão traduzir por ídolos. Agora, aqui nesse texto que aparece a palavrinha Havel. Essa palavra que significa vão, essa palavra ídolo aí significa oco, vazio. Essa palavra também pode significar respiração. E detalhe, não é o respirar, é uma respiração. O que é uma respiração? Não é? O que é uma respiração? Você sabe quantas vezes por dia você respira? Inúmeras vezes, não é? Então, ao longo da vida, o que é uma respiração? A gente sabe que ela no caso nosso ser humano, é importante, né? Uma respiração. Mas observe que quantas vezes a gente respira e inspira em um minuto? Em várias vezes. Mas observe que é possível você passar 30 segundos. Tem pessoas que vencem campeonatos, né, passando vários minutos sem respirar. Então, porque a palavra aqui hebraica para ídolo aí, que na nossa versão, em algumas versões vai aparecer vaidade, ela significa algo vazio, significa respiração. E o seu uso no Antigo Testamento
está relacionado exatamente ao abandono de Deus. Observe que o texto começa dizendo: vocês, que rejeitaram os estatutos do Senhor, rejeitaram a aliança dos nossos, como também as advertências com que protestaram contra eles, e seguiram os ídolos. E outra versão, seguiram as vaidades. O que é que Deus está falando aqui a respeito dessa palavra vaidade, quando ele se refere a ídolos? Pode traduzir aí vaidade por ídolos, como está em algumas versões. O que é que está nos mostrando aqui? É que algumas pessoas abandonaram o mandamento de Deus e seguiram ídolos. O que é um ídolo, irmãos? Quando você abandona Deus, que é um ser real e verdadeiro e pessoal, transcendente, eminente, o Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, você abandona esse Deus para adorar um ídolo. O que é um ídolo? O ídolo é um objeto físico ou imaginário que não tem poder algum, não tem reação alguma. E na linguagem bíblica, o ídolo não passa de algo vão. Por isso que é traduzido por vaidade. Vaidade é algo oco, não tem nada dentro. Se você quebrar o ídolo, não tem nada. Veja o entendimento bíblico. Deus, criador do homem, do céu, da terra e da natureza. E o ídolo? Criatura do homem criado por Deus. Deus nos carrega em seus braços. Os ídolos são carregados pelos homens. Veja que Deus, as pessoas passam a adorar um Deus que eles mesmos carregam. Eles fabricam, eles desenham, eles fazem. E por isso, irmãos, é que Deus está dizendo: olha, gente, esse Deus aí que vocês estão me trocando o Deus real, o mandamento, as leis do Deus verdadeiro, por um Deus que é oco, por um Deus que é vazio, por um Deus que não passa de uma respiração, por um Deus que ele não passa de um vapor, que começa e de repente se esvai. Então observe que é sobre isso que a Bíblia está falando aqui, nesse sentido de vaidade, de um ídolo que as pessoas começam a servir, abandonando então os mandamentos do Deus verdadeiro. Então a palavra tem um sentido também de sopro, e a gente vai citar nesse sentido é Jó. Veja Jó, capítulo de número 7, verso de número 16. Jó então vai usar essa expressão quando ele se sente vazio, quando ele se sente no profundo de sua amargura, do seu sofrimento. Jó então vai se referir à sua vida como algo, como vaidade. Ele vai usar a expressão vaidade, mas que traduzida para a gente vai ser sopro, que é a ideia de vapor, de vento, de respiração, de oco, Veja aí então, Jó capítulo de número 7, verso de número 16. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. E ele diz uma expressão aí que me chama muita atenção, deixe-me. O que Jó está dizendo aí quando ele diz deixe-me, ele está dizendo assim, deixe-me em paz, deixe-me morrer em paz. Eu não quero mais viver, eu não tenho mais motivos, estou farto, já estou cheio dos meus dias. E ele continua, porque os meus dias são um sopro. Ele diz aí, em outras versões, eu não sei se aí diz o que na tua versão? Os meus dias, final do versículo. Capítulo 7, verso 15. Verso 16. A minha vida como domina, hoje não viverei para sempre. Retira de mim, pois vaidade são os meus dias. Vaidade são os meus dias. Veja, a mesma palavrinha que aparece nas versões é sopro, e na versão Almeida Revista e Corrigida vai aparecer vaidade. Vaidade são os meus dias. Ele está dizendo o quê? Meus dias são vazios. Meus dias não têm sentido. Meus dias são oco. Não tem nada dentro. Não tem alegria mais. Não tem mais nada. Não é? Então Jó vai dizer isso. Sabe aquele momento que o crente está na prova, zerado de tudo, que ele amanhece o dia dizendo assim: Senhor, por que não morri no sono, Aquele dia que você acorda sem querer acordar, dorme sem querer dormir, você está aperreado, inquieto, aí você diz assim: Deus, me deixa em paz. A ideia é: me deixa descansar, Senhor, se possível me leva, eu não quero mais vir aqui, já estou farto dos meus dias.
Embora o crente disse assim, quando Deus aperta, ele diz, Senhor, me acrescenta mais 15 anos de vida, né? Porque às vezes o camarada está na beira da cama, morre, mas não morre, mas não morre. O profeta vai lá dizer assim, prepara tudo que tu vai morrer. E daqui a pouco ele vira para o Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de que eu ainda mereço mais um dia, né? Então veja, irmãos, que Jó está dizendo isso para Deus, ele diz, Senhor, os meus dias são vaidades, meus dias são um sopro. E observe que a expressão aí é exatamente a ideia de que a sua vida, né, está se esvaindo, está se acabando, a sua vida é vazia, um vapor, é uma respiração. Essa é a ideia que Jó está usando com o termo vaidade. E à medida que a gente vai construindo o termo vaidade, né, vendo o que é que a Bíblia diz, você fica assim pensando, em onde é que está a ideia de vaidade que as igrejas usam, né? Onde é que está? Você vai vendo que não tem qualquer conexão. Você vai vendo o que é vaidade, e vai vendo que as pessoas parecem que falam de coisas que não é o que a Bíblia diz. Não é? Coisas que não sabem, porque vaidade é a ideia de que não esqueça esses termos, viu? Vamos lá, né? Todos juntos para treinar aí. A palavra vaidade, né, tem duas palavras no Antigo Testamento, né? A primeira delas é revale. Revale. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Revale. Pronto. Se não lembrar dela, tem duas palavras. Ela, uma significa oco, vazio, respiração. Pronto. Já resolveu, né? A segunda palavra é a palavra Shaul, né? Shaul, quase de Saul, né? Shaul. Essa palavra, ela significa vacuidade. É quase a mesma coisa. Está nas entrelinhas, são sinônimas. Vai significar vacuidade, inutilidade, vaidade, falsidade. Vai significar vazio, vão, nulidade. Vai significar, então, vazio de fala. Vai significar, inclusive, mentira. Pode até ser mentira. Essa é a segunda palavra para vaidade no Antigo Testamento. Palavra essa que ocorre cerca de 52 vezes no Antigo Testamento e na maioria delas aparece no livro de Salmos. Só em Salmos aparece 15 vezes. Então veja que essa palavra, Shaul, né, que aparece no Antigo Testamento para vaidade, é a palavrinha que aparece lá no Salmos 24, verso 4. Que eu gostaria de chamar os irmãos lá para aquele texto que a gente usou na leitura. O que é limpo de mãos, puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade. Em algumas versões, como eu falei para os irmãos, essa segunda palavra também significa falsidade. Nosso texto na Almeida Revista Atualizada traduziu exatamente por falsidade. Aí você vai ver que está dizendo aí que não entrega a sua alma à falsidade. Em algumas versões, vaidade, certo? Guarda essa observação. E essa palavra falsidade aí, ela significa, entre um dos significados dela é ídolo, não é? É um ídolo que é similar ao significado que a gente viu no anterior, né? Abandonou Deus, um ser real, por algo irreal. Então abandonou um Deus verdadeiro por algo vão, por algo inútil, sem valor, vácuo, né? Inútil, sem oco, uma respiração. E aí você vê que aqui o salmista está dizendo a mesma coisa, que não entregou a sua alma a ídolos. Em algumas versões, inclusive, aparece a palavra ídolos. Vai dizer que não entregou a sua alma ao ídolo. Então, construindo esse salmo aqui, o que é que a gente entende? Quem entrará no santuário de Deus? Quem habitará ou subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? Aí a resposta é o quê? Aquele que tem as mãos limpas, que não derrama sangue inocente, aquele que tem um coração puro e aquele que não é idólatra. Não é vaidade no sentido de adornos, é aquele que não é idólatra. Pastor, mas um adorno não pode ser um ídolo? Pode. Aí nesse sentido tem muita coisa que pode ser ídolo. Muita coisa pode ser ídolo. Então, se aqui o texto fala aquele que não entrega a sua alma a ídolo, ou confia em ídolo, ou deposita a sua confiança em ídolo, então a gente pode fazer várias aplicações aqui. Porque, por exemplo, se você ama a sua maquiagem mais do que a Deus, é seu ídolo, portanto está aqui nesse texto. Se você ama o seu penteado, né, você fica, né, já viu aquela irmã quando entra na igreja, ela fica a cada 5 segundos, né?
Ela não consegue nem cultuar, porque é 24 horas concentrada no cabelo, não é? E de vez em quando ela abre a câmera no culto e dá uma olhadinha assim, será que tá legal? Deixa eu ver se o vento não desmanchou, né? Aí ela não consegue, aí sim é perigoso, é um ídolo. Cuidado, não é? Cuidado. Aí você fica o tempo todo nessa fome, nessa sede. Sabe aquela pessoa também que quando dorme, ela dorme com o celular debaixo do travesseiro? Sabe aquela pessoa que dorme debaixo do travesseiro? De noite ela sonha com uma mensagem no zap, ela acorda, dá uma olhada e depois bota debaixo de novo. Aí quando amanhece o dia, ela já pega o celular, já fica lá no zap, já vai pro Face, já vai pro Instagram, e fica o tempo todo lá nas redes sociais, aí vai-se embora o dia, né? E as pessoas falam assim, fulano sai do zap, fulano sai do Face, fulano sai da internet, fulano larga o celular um pouco, tem vida fora da internet. Quando alguém começa a dar esses sinais, é sinal de que você está quase, né, caminhando ali para um caminho da idolatria do seu aparelho celular. É perigoso, aí está aqui dentro. Está aqui dentro. Quando você torna as coisas que estão perto de você um ídolo, né? Você começa a admirar alguém acima, além do que devia. Quando você, por exemplo, começa a amar demais sua função, eu sou pastor, né? Irmão Fagner, me chama de pastor, viu? Cuidado, porque se você ama a sua função acima de quem você é, ou até mesmo mais importante a sua função do que Deus, é perigoso, não é? Quando você começa a se achar demais na sua função, você começa a transformar a sua função em um ídolo. Então veja que isso é perigoso. Então quem subirá ao santuário do Senhor? Aquele que não entrega a sua alma a um ídolo, que não confia em ídolo, mas a sua confiança ela tem que estar no Senhor Jesus. Os irmãos entenderam? Diga amém. Então, a ideia aí no texto é exatamente isso, né? E aí tem vários outros textos também no Salmo que a gente poderia citar. Veja, por exemplo, 26, verso de número 4. 26, verso de número 4. Olha o que é que diz aí. Não me tenho assentado com homens falsos. Em algumas versões é com homens vãos. Em outras versões, na Almeida Revista e Corrigida vai estar ali o quê? Com homens vaidosos. Eu não vou me juntar com homens vaidosos. Porque pode algum crente dizer assim, olha, o crente vaidoso, além de condenado, não é? O crente vaidoso na linguagem de vaidade de adorno, né? De vaidade de estética, de se vestir, de querer se arrumar, e alguém associa isso à vaidade, a vaidade popular da igreja. Alguém pode dizer assim, olha, a Bíblia diz que o vaidoso, nesse sentido brasileiro aí, né, da palavra, nem vai para o céu, e detalhe, a Bíblia ainda diz que nem com eles devemos andar. Olha, não andarei com homens vaidosos, porém, a ideia aqui é não andarei com homens idólatras. Não andarei com homens que têm a mente vazia, que buscam aquilo que não tem sentido, aquilo que é oco, aquilo que não tem utilidade, aquilo que é uma respiração. Aqui tem também com dissimulados. Dissimulados, né? A continuidade do texto, né? Porque o texto na sequência vai dizer aí, com os dissimulados, não me associo, né? Pessoas que são falsas, né? Que apresenta ser uma coisa, mas não é. E eu poderia citar vários outros textos aí de Salmos que falam desse mesmo sentido, como por exemplo 31 verso 6. Veja aí o 31 verso 6, só para a gente ver mais uma vez a expressão, né? Aborreces os que adoram a ídolos vãos. A ídolos vãos. O que é que diz na sua irmã Marco? Salmos 31 verso 6. Diz o que aí? Aborreço aqueles que se entregam a vaidades. Aí, me aborreço daqueles que se entregam a vaidades. Diz o que é a mesma coisa? Vaidade. Então veja, a mesma coisa. Você vai ver que a palavra ídolo, a palavra vão, está sempre aí associada à questão da vaidade. Então a vaidade no Antigo Testamento, basicamente, ela se refere à questão, em primeiro lugar, a ídolos, certo? É uma busca por ídolos, isso é vaidade. Agora, veja comigo um detalhe, não é? Veja comigo Lamentações de Jeremias. Você vai achar Jeremias, que é mais fácil.
Aí vai lá em Lamentações de Jeremias, você vai ver Isaías, depois vai ver Jeremias, depois de Jeremias é Lamentações de Jeremias. Capítulo 2, verso de número 14. 2,14 de Lamentações de Jeremias. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, vamos ganhar agilidade com a Bíblia, viu? Vamos lá. Eu vou ler aqui e vou comentando com os irmãos. Irmãos, vejam o que esse versículo fala. Nunca mais esqueça. Pega a caneta aí, viu? Você que está em casa, também está nos acompanhando. Abre a Bíblia aí. Chega de moleza, não é? Olha o que diz aqui, Lamentações 2, verso 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas. Falsidade, a gente aprendeu que a maioria dessas palavras que aparecem lá é o quê? Significa o quê? Vaidade. Né? Em algumas versões vai estar inclusive isso, né? Tá, vaidade aí, irmão? Então veja aí. Os teus profetas te anunciaram visões, né? Para ti, vaidade. Leia na sua versão, irmão. Os teus profetas dirão para ti, vaidade e loucura. Os teus profetas dirão para ti vaidades e loucura. Na versão do nosso diácono Marco, né? Possivelmente é Almeida Revista Corrigida. Veja na minha versão, na atualizada. Os teus profetas te anunciaram visões falsas, né, e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas, em outras versões, sentenças vaidosas, né, que te levaram para o cativeiro. Pega esse detalhe aí, viu? De quem eram esses profetas? De quem eram esses profetas? Veja que Jeremias vai falar aí. Quem eram os profetas? De quem é um profeta, irmãos? Um profeta, de quem é? Se o profeta falar a palavra de Deus, é de Deus. Se o profeta falar a palavra de Deus, ele é de Deus. Mas quem eram esses profetas que estavam profetizando aí? Hã? De quem? Lê aí o que é que diz o texto. Hã? Vamos lá, tem que pegar o texto aí. Não pega. Profeta, né? Leia o texto, o que é que diz o início do texto? Os teus profetas eram profetas particular de Israel. Era profeta, em especial aqui Judá, né? Eram profetas particulares de Judá. Teus profetas, é pessoal. Não era profeta de Deus. Eles eram profetas mais particular dos judeus. O que é que isso quer dizer aqui, irmãos? Pega essa mensagem aí, viu? Isso aqui está mostrando que Israel, né, em especial aqui os judeus, porque Israel já tinha sido levado tinha sido desfeita, né, mas estava agora Judá. Observe que Judá, ele tinha os seus profetas. A Jeremias vai dizer assim, os teus profetas, eles eram deles, mas não eram de Deus. Tem profetas que é profeta particular de um grupo que gosta de ouvir o que ele prega. Esse é meu profeta, prega o que eu gosto. Esse é meu profeta, prega o que eu amo. Esse é meu profeta, eu amo ouvir esse profeta, porque ele fala exatamente o que o meu coração deseja. E esse aqui é denominado teus profetas. Eram os profetas de Judá, porque Judá gostava de ouvir visões, que porém eram falsas. Judá gostava de ouvir coisas absurdas. Só é que ir para a igreja se tiver avivamento. Avivamento é aquele pular, baixar. Tem que ter isso aqui, tem que ter essa visão, tem que ter coisas absurdas, né? Agora veja, vamos ver mais aqui no texto. Primeiro, esse profeta não era de Deus, era de Judá. Era profeta particular. Eles não eram profetas de Deus, que te anunciaram visões falsas. E aí é o que? Eles falaram mensagens vaidosas. Ou em outras palavras, a mensagem desses profetas eram mensagens vazias. Lembra do significado de vaidade? Mensagens vazias, era oca a mensagem dele, não tinha nada. É por isso que a gente chama aqui desse tipo de pregação, né? A pregação que enche linguiça, né? Não tem nada. O
cara só fala, conteúdo bíblico zero, Bíblia, a palavra de Deus, zero, mas ele tem visão, estou vendo, né? Uma vez um pastor estava pregando, a igreja quente, ele pregando na ousadia, né? Ele pregando, meus irmãos, Deus está aqui nesta noite, e a igreja calada olhando para ele pregando, daqui a pouco, Deus está presente aqui, meus irmãos, e a igreja calada olhando para ele, daqui a pouco, meus irmãos, vocês não estão vendo, eu estou vendo um anjo passeando na igreja, o povo, glória a Deus, aleluia, meu Deus, olha o anjo, aí começou a marchar para lá, marchar para cá, ele disse assim, para da sua sem vergonha, não estou vendo anjo nenhum, eu disse que Deus estava aqui, vocês não deram glória a Deus, eu falei de anjo, vocês estão tudo dando glória, que é isso? Porque ele falou que Deus estava, ninguém nem. Mas falou do anjo, a igreja só faltou ser arrebatada. Ele disse, pare da sua sem vergonha. Porque as pessoas querem ouvir coisas, né? Tem gente que ama, né? Quando eu prego, eu digo assim, eu tenho uma coisa para pregar para vocês que ninguém nunca ouviu. Olha, ninguém nunca ouviu, né? Imaginou? O cara é espetacular, não é? Ele tem uns que diz assim, pode procurar no livro que não encontra, né? Pode procurar nos livros que não encontra, pode procurar na Bíblia que não encontra, porque realmente nem na Bíblia tem. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu já li várias vezes o texto que esse pastor pregou essa noite, mas olha o que ele falou hoje, eu nunca vi ninguém falar, ele falou coisas que eu nunca vi, eu digo, eu também não, irmão, porque ele não falou nada da Bíblia. Ele inventou tudo, criou tudo. Isso é o pregador do povo, né? Porque eu tenho que pregar algo que não vai dizer, rapaz, está aqui mesmo, não é aqui o texto, né? Mas pregar algo que ninguém nunca viu. Isso dá uma ideia de espiritualidade, né? A pessoa está se apresentando como espiritual, como alguém que... Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que tudo que está na Bíblia já está revelado. Tem coisas que está oculto, que a medida que a gente estuda, ora, pesquisa, busca, pede, Deus dá. E que às vezes, não é coisas que Deus dá em particular para um que não deu para outro. Não estou negando isso. Mas muito cuidado com esse senso de espiritualidade, né? De que está pregando algo inovador, algo que ninguém nunca ouviu falar. Muito cuidado com esse tipo de pregação, não é? E aí, eles chegavam com visões, né, absurdas, cheias de vaidades, pregando aquilo que o povo gosta, mas era vazio, não é? Percebeu que a comida que mais a gente gosta é comida que não tem qualquer proteína, qualquer coisa para a nossa saúde. Percebeu? Substância para a nossa saúde. Mas a gente gosta. Tá? Seja sincero. Quem aqui nunca trocou um jantar, né? Macaxeira, né? Comida, um peixezinho assado, por uma pizza, né? Por aquela lasanha, né? Por aquele bode grill, né? Né? Trocar o copo de suco em um copo. Quem nunca trocou um suquinho natural por um refrigerante Coca-Cola, hein? Porque a gente gosta daquilo que é vazio, né? É natural do homem. Aí observe que ele fala aí, os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas. Agora, o que foi que esses profetas não pregaram? Hã? O que é que eles não pregaram? Veja a continuidade. A verdade, né? Não manifestaram a tua maldade. Ou seja, esses profetas aqui não pregavam pecado, não. A mensagem dele, pecado nem existia. Eles não pregaram a iniquidade do povo de Israel. Eles não pregaram a iniquidade do povo de Judá. Eles iam lá pregar, mas deixavam a mensagem da iniquidade de Israel de lado. Ou seja, o povo estava pecando, o povo estava errando. Deus levantou Jeremias dizendo, se vocês continuarem no pecado, o resultado será o cativeiro babilônico. Aí se levantaram os profetas e assim, não acredite na mensagem do profeta Jeremias. Deus é um Deus de paz, nós estamos em Jerusalém. Jerusalém é a fortaleza de Deus. Aqui ninguém pega a gente, aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. Fiquem tranquilos, continuem nas vossas vidas de pecado. Quem está se prostituindo, se prostitua. Quem está roubando, continua roubando. Quem está mentindo, continua mentindo. Quem está injuriando, continua injuriando. E continue cada um fazendo as suas coisas. E fiquem tranquilos, a gente está em Jerusalém, gente. Deus está com a gente. Aí o povo diz assim, eu quero saber de Jeremias, o profeta é esse. Eu estou falando coisa assim, que ninguém fala em público, não é?
Mas no particular é isso que eles dizem, porque quando um profeta vai para um camarada que está convicto de que pecado é normal, e ele diz assim, Deus vai te abençoar assim mesmo? Não é assim? Não é assim que alguns profetas dizem? É o que está dizendo aqui. O pecado o profeta não revela, mas pregar as visões vazias de vaidade, outra, que nada acrescenta, eles estão lá profetizando. Eles estão lá anunciando. Ele continua no texto, mas só isso aqui dá uma mensagem, né, irmãos? Dá uma pregação aqui nesse texto aqui. Eu vou até pedir a Deus que abrilhante mais. E ele continua aí, para restaurarem a tua sorte. Veja, por vocês não ouvirem a mensagem que aponta o pecado de vocês não vão ser restaurados, não vai ter transformação. E não tendo transformação, vocês continuarão ouvindo falsos profetas com falsas mensagens e, consequentemente, final do versículo, o que é que vai dizer aí? Mas te anunciaram visões e sentenças falsas. Eles dizem aí, anunciaram para vocês visões pesadas. Alguma versão já está pesada, não sei se tem alguma versão aí assim. Em vez de sentença pesada, vai dizer assim, vai dizer pesadas vaidades. Ou seja, aquilo que é oco e vazio, que vocês gostam de ouvir, vai pesar com uma sentença sobre vocês, vai ser um encargo sobre vocês, tal forma que vai levar vocês para o cativeiro, diz o final do versículo. Ou seja, vocês vão pagar tudo pelo que vocês estão fazendo. Mas sabe o que eles fizeram? Jeremias, calabouço. Esses profetas que profetizam a bênção, vem para cá, tem agenda lotada, não é? Não é assim que algumas pessoas fazem? Fulano só canta hino, Deus é bom, Deus é fazendo hino bíblico. Não, bota um hino aí de, né? Não tem nada de Deus, mas balança o esqueleto, né? Não é assim? É o que importa, aí bota os hinos de letra de lado, né? Bota os hinos de letra, não, porque não é assim que a gente faz com os pregadores? Fulano prega, mas só prega a Bíblia, gente. Não dá alguém que anima, alguém que prega a igreja arrebatada. Ou chama um pregador, só fala da Bíblia, Deus é fiel, não, pregando Bíblia. Não, que Bíblia que nada. Chama um pregador que movimenta. Eu estou dizendo isso porque eu já participei de diversas reuniões, irmãos, e quando a gente apontava um pregador que pregava palavras assim, não, ele só prega a Bíblia, bota um pregador que anima. Né? E eu fui uma vez pregar num culto, uma vez, desse tipo de pastor que parece um comício, né? Eu fui pregar uma vez num culto de um pastor desse aí que gosta de animar, né? Aí quando eu cheguei no altar, sentei 10 minutos antes de eu pregar, o pastor me catucou e fez assim, daqui a pouco é a hora de você pregar, e toca fogo na igreja. Eu digo, irmão, eu nem fumo, e nem sou eu que mando fogo para a igreja. Sabe por quê? O fogo da igreja está aceso já faz tempo. O fogo da igreja está aceso pelo Espírito Santo de Deus, faz tempo. Eu só faço pregar a palavra. Quem assopra, quem joga fogo, quem acende a igreja, quem aviva a igreja, é Ele. Minha função é pregar, anunciar as verdades. Mas infelizmente a gente sabe que tem, né, esse tipo de separação, né? Pessoas que amam ouvir fábulas, não é? Amam ouvir mensagens de vaidades, não é? Nesse sentido, irmãos, vaidade não é usar adorno, vaidade não é usar um brinco, uma pulseira, vaidade não é usar, um adorno, vaidade nesse sentido não é usar essas coisas. Vaidade nesse sentido, sabe o que é? Pregar uma mensagem que Deus não mandou pregar. Vaidade no sentido bíblico é você falar o que Deus não mandou falar. Vaidade no sentido bíblico é você ser um falso profeta, é você dizer o Senhor está dizendo, o Senhor está dizendo. Vaidade no sentido bíblico é você estar como um falso profeta, profetizando visões de bênção para bodes transvestidos de ovelha, porque a ovelha gosta de capim verde. Bode gosta de qualquer coisa, mas uma ovelha, irmãos, ela preza pela verdade da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sabe qual é a diferença entre pregadores?
A diferença entre pregadores é a seguinte: é que existem pregadores que pregam o Evangelho, que pregam a Bíblia, que são biblicistas, né? Tem Deus no centro, são teocentro, são cristocêntricos. A diferença entre os pregadores é que uns proclamam o Evangelho, outros preferem promover o vazio de sua mente, suas vaidades, seus sonhos, suas visões e pregar as suas fábulas. Tem pregador que só prega o vazio da sua mente e não a palavra de Deus. Esse sim é um pregador vaidoso, porque não prega a verdade de Deus. Tendo explicado aqui no Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, aparece também uma palavra única para a vaidade, que tem basicamente o mesmo sentido da palavra que aparece no Antigo Testamento. A palavra no Novo Testamento que aparece para a vaidade é a palavra Mateus, ou matetas, que é a palavra vazio. A palavra no Testamento significa vazio. Veja que é quase a mesma coisa, né, do significado do Antigo Testamento. Ou seja, matetas significa vacuidade, né? Significa algo vão, algo vazio. Observem que se trata de algo destituído da verdade, se trata também de uma perversão, se trata também de uma depravação, de uma fragilidade, de uma falta de vigor. Tudo isso são palavras que envolvem o sentido, e dependendo do texto vai aparecer num desses sentidos, né, num desses significados. E essa palavra ela vai aparecer em alguns textos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, em especial no Novo Testamento, né? E ela aparece, eu queria citar aqui em primeiro lugar, Romanos 8, verso 20. Veja aí Romanos 8, verso de número 20. Glória a Deus. Romanos 8, verso 20. Quem achou? Olha o que diz aí a palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 20. Diz assim, ó: pois a criação está sujeita à vaidade. Como assim a criação está sujeita à vaidade? Olha aí. Aí a palavra que aparece aí é a palavra Mateus, né? Mateus. Quase Mateus, né? Mas é uma palavrinha grega, né? Que significa aí vaidade. Aí vai dizer aí: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a natureza à vaidade? Adão. Adão sujeitou a natureza à vaidade, à perversidade. Ou seja, ao pecado, à depravação, à fragilidade, à falta de vigor. A natureza se tornou vazia, sem sentido, não consegue mais cumprir o propósito de Deus. Por isso que quando Cristo, né, morreu na cruz, e quando ele voltar, né, a natureza também será redimida, viu? Você sabia disso? Não é só a gente que vai ser salvo, não, a natureza também. A natureza será redimida, ela será liberta. E não somente ela, mas também nós... Eita, perdão, né? Fui para o 23. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será o quê? Redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Assim como nós somos redimidos, Cristo na cruz também redime a natureza, né? Vai redimir a natureza. Por isso que Paulo diz que a natureza sofre como uma mulher em dores de parto, ela geme, porque ela também está na vaidade, ela está vazia do seu propósito, ela não está cumprindo o seu propósito, porque Adão a sujeitou a uma perversidade. A natureza está caída, ela está cativa. Essa é a ideia aí da palavra vaidade no Novo Testamento. Veja comigo ainda, Efésios capítulo 4, verso de número 17. Efésios, vai lá para frente. Saudade do livro de Efésios, né, irmãos? Efésios 4, verso 17. Olha o que é que diz aí. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. E como é que andam os gentios? Na vaidade.
Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é vaidade aí? A mesma ideia. Eles andam de mente vazia. Eles andam de mente sem conteúdo da verdade, sem a verdade de Deus. Eles andam com a mente voltada à perversidade, depravação, fragilidade, e andam com a mente sem vigor. Então Paulo está dizendo aí exatamente que a vaidade aí como anda a mente dos gentios. E aí Paulo está justamente recomendando aos irmãos a santidade, dizendo assim: vocês não podem andar conforme andam os gentios. Os gentios andam com a mente voltada para aquilo que é vazio. E observem que Paulo vai usar exatamente essa mesma expressão, né, a palavra vaidade, para aqueles que têm uma mente governada pelo secularismo, por aquilo que é contrário à lei de Deus, por aquilo que é contrário ao Senhor. Ou seja, o modo de pensar, o modo de viver é um modo de viver pagão. Ou seja, o homem na sua ingratidão, ele abandona Deus, que é o Criador da vida, a fonte da vida. E quando o homem abandona a fonte da vida para viver a sua vida, que ele diz assim: eu sou livre para viver como eu quero. Quando ele faz isso, ele está exatamente vivendo esse momento aí de vaidade, né? Andando com a mente segundo a mente dos gentios, que é contrária à verdade de Deus. Veja ainda Romanos, volte lá para Romanos capítulo 1, verso de número 21. Romanos, capítulo 1, verso 21. Olha o que é que diz aí também a palavra de Deus. Verso 21. Romanos 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos. Em outras versões se tornaram vaidosos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Observem que o homem, tendo conhecimento de Deus pela própria criação, não glorificou a Deus. E como ele não reconheceu Deus, ele se volta para ídolos, ele se volta para as vaidades, ele se volta então para um pensamento nulo, que não tem qualquer sentido. Irmãos, e veja se não é verdade. Veja se não é verdade. Como é que você olha para essa natureza e não consegue enxergar um ser maior? E se você olha para a natureza e sabe que existe um ser maior, como adorar a um ser menor? Porque veja, Deus os criou Adão. Deus criou Adão. Quem é maior, Deus ou Adão? Quem é maior, o Criador ou a criatura? O Criador, né? E quando eu crio um Deus e começo a adorar Ele, quem é maior? Eu que criei o Deus que estou adorando, ou o Deus que eu criei? Agora eu crio um Deus, digamos aqui, criei esse copo aqui, agora eu vou adorar Ele. Aí me culpo perante Ele, e peço a Ele que me ajude nas minhas fraquezas. Como assim, se eu criei Ele é menor do que eu? Detalhe, não tem vida, é inanimado. Entendeu? Aí Paulo diz assim: isso aí, irmãos, é que o mundo anda com um pensamento nulo. É vão, é sem raciocínio. O raciocínio dele é distorcido, anda na perversidade. É voltar para o tempo, né, da medieval, aí, tempo das pedras, né? A mente do ser humano é terrível, irmãos. Vamos ver agora 2 Pedro capítulo 2, verso de número 18. Vamos lá? 2 Pedro 2, verso 18. Os irmãos estão compreendendo? Diga amém. Está dando para entender, para acompanhar? Se tiver. 2 e 18. Amém. Os irmãos acharam? Amém. Deixa eu achar aqui. 2 e 18. Olha o que é que diz aí a palavra de Deus. Porquanto proferindo palavras jactanciosas e vaidade, olha aí, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Aqui Pedro está se referindo à palavra vaidade aí que aparece
no texto, né, depois da palavra jactância, está se referindo a falsos pregadores, a falsos mestres, que eles chegavam, irmão Fernanda, com uma palavra tão jactanciosa, né, orgulhosa, laboriosa, uma palavra mais tão bem elaborada que as pessoas ficavam admiradas com a sua palavra, mas era cheia de vaidades, vazia, dizia coisa com coisa, sem sentido, sem acrescentar nada, sem edificar nada. E aí Pedro vai refutar, né? Referindo-se à inchação dos falsos mestres, que chegavam com palavras impressionantes, mas palavras vazias, palavras que eram pura vaidades, que não tinha qualquer sentido. Irmãos, um dia desse eu estava na internet e estava pesquisando fazendo os preliminares desse estudo. Eu encontrei uma irmã no YouTube, os irmãos podem até encontrar ela, que ela teve uma visão. Ela disse que teve uma visão. Vou contar o que ela disse, né? Ela disse que teve uma visão. Ela disse que foi, Deus arrebatou ela e levou ela no inferno. Aí quando ela começou a andar, Deus disse, eu vou te levar para passear no inferno. Aí ela disse, primeiro ela disse que lá tem uma galeria. Deus levou ela numa galeria, ela subiu uma escada, numa galeria, e lá na galeria ela começou a olhar, e quando ela olhou, ela viu uma irmã que cantava lá na igreja. Ela disse, mas Deus, aquela cantora está aqui. Aí Deus disse, tá. Aí ela foi se aproximando da cantora que estava se afogando em lama. E ela disse, Deus, o que é essa lama? Aí Deus disse para ela, sabe o que é essa lama? Essa lama é o Enê que ela usava. O Enê é aquele produto de cabelo, né? Essa lama é o Enê que ela usava. Ela desobedeceu minha voz. Eu disse a ela que não usasse aquilo no cabelo, mas ela usou. Por causa disso ela está morrendo dele. Ela disse, Deus, deixa eu socorrer. Eu disse, não. Não podemos socorrer. E ela foi contando a revelação dela, né? Aí lá ela começou a dizer que estava vendo lá todas as irmãs, né, que pintavam a unha, que cortavam o cabelo, que usava vestido sem manga, que usava brinco, que usava pulseira. Ela começou a dizer que estava vendo tudinho, foi vendo tudinho lá dentro do inferno. Viu tudinho lá. Aí meu pai disse, Deus, por que essas pessoas estão aqui? Porque elas foram vaidosas. Aí a gente olha para a vaidade, que a Bíblia condena, e para a vaidade, nos termos que a gente usa, a gente percebe que não tem qualquer sentido. Ou Deus errou quando deu a visão a ela, ou Deus errou quando explicou para a gente na Bíblia o que era vaidade. Ou a Bíblia está certa, ou ela estava certa na visão dela. Ou porque usar e não queria vender. Entendeu? É complicado, irmãos. Então você vai ver que tem muita gente, né, que associa a palavra vaidade nesse sentido de maneira muito equivocada. Irmãos, para a gente concluir aqui, tendo visto que as horas já estão bastante estouradas, né? A vaidade, né? A vaidade, tanto a vaidade no sentido que eu estou explicando, essa vaidade vazia, oca, tanto interna como externamente, ela é prejudicial. O crente, quando ele tem essa vaidade dentro de si, não é? Quando você começa a ficar vaidoso de você mesmo, primeiro, você se torna um juiz da lei. E é muito perigoso quando a gente se torna um juiz da lei. A gente encontra muito crente que não é mais, ele não é mais um cumpridor da lei, ele é juiz da lei. Ele está na igreja procurando A e procurando B para punir, para castigar, para dizer, olha, não pode, para dizer, olha, isso assim. E ele está lá não como um cumpridor da lei, mas como um juiz da lei. E para ser o juiz da lei, ele então começa a fazer julgamentos a partir daquilo que ele vê. E aquilo que ele vê é falho, irmãos. Você julgar as pessoas pela aparência é falho. Muito cuidado quando você julga as pessoas por aquilo que as pessoas se apresentam. Quando nós julgamos as pessoas apenas por aquilo que nossos olhos veem. Tem pessoas que julgam o outro por causa da indumentária, por causa do sapato, da sandália, da roupa que está usando. Tem pessoas que fazem acepção de pessoas.
Tem pessoas que julgam as pessoas pelo exterior. Aí olha para a irmã Zefinha e diz assim, será que ela é crente? Não sei o quê. Olha para a irmã, não, será que fulano é crente? Olha como ela está falando, olha como ela está andando, olha como ela falou, olha, e vai olhando para o externo sem saber quem é a pessoa no interno. Quando você julga a pessoa pelo externo, esquecendo do que é interno, você cai em erro, irmãos. Observe que é muito perigoso você julgar as pessoas pela aparência. Por exemplo, lembra de Saul? Saul, 1 Samuel 9, verso 2, apresenta Saul como um dos homens mais belos de Israel. Um cara encantador. Quando Samuel olhou para ele, o povo olhou e disse, esse cara tem que ser rei. Porte forte, né? Um homem... A Bíblia vai dizer que ele era do ombro para cima, né? Não havia ninguém em Israel como ele. O camarada tem um perfil nato, mas era o externo, era o visível. As pessoas costumam julgar muitas outras pessoas pela aparência. Lembra daquela mulher que quando Jesus estava no banquete na casa de um fariseu, ela chegou, né? A Bíblia denomina ela de pecadora. A Bíblia Sagrada diz que quando ela entra e começa a chorar e lavar os pés de Jesus com o seu cabelo, enxugar com seus cabelos, um fariseu olhou e disse assim, se ele soubesse quem é ela, o repreendia, né? Se ele fosse profeta, ele mandava essa mulher sair daqui. Porque ele julgou pela aparência. É muito perigoso quando a gente julga as pessoas pela aparência. É muito perigoso quando você aponta as pessoas por aquilo que ela é no externo. Cuidado. E eu concordo que você pode julgar. Sabe quando? Quando você conhecer o interno da pessoa. Se você conhecer o coração de uma pessoa, julgue ela. Agora eu pergunto, quem conhece o coração do outro? Ninguém, só Deus. Então deixa que Deus julgue. Se você não conhece o coração do outro, deixe que Deus julgue. Porque tem pessoas que querem julgar a aparência das pessoas como se conhecesse o coração das pessoas. Julgar pela aparência, irmãos, é como você olhar para o cacto, né? Já viu o cacto que cresce no deserto, cresce em qualquer lugar, né? Você planta ele vai... É como você julgar o cacto pela aparência e não percebe que dentro dele tem água, capaz de sobreviver a um duro deserto, e que bota flores, né? Que são magníficas, lindas, encantadoras. É julgar por fora, porque tem espinho. É julgar por fora, pela estética, e nós não podemos julgar os outros pelo externo. Lembre-se de que quando você julga os outros, você não está definindo os outros. Porque às vezes a gente quer julgar outros pensando que está desenhando quem é o outro, né? Mas quando você julga os outros, você não está definindo os outros. Quando você julga os outros, você está definindo você mesmo. Você está dizendo quem você é. Você está apontando para você mesmo. Você está se auto-julgando. Então, irmão, legislar sobre a vestimenta dos outros, né? Chamando de vaidade. Tudo que você vê o outro usar, tudo que você vê o outro ter, isso é sufocante dentro da igreja. Por exemplo, eu estava vendo o regulamento de uma igreja, mas eu fiquei chocado com o que eu vi ali, como norma orientadora para aquela igreja, como um mandamento para aquela igreja. Irmãos, estava lá no regulamento interno dessa igreja, veja o que tinha lá. Para os membros de uma denominação, veja as proibições que estava. Era tanta proibição, mas tanta proibição, que parecia que se os fariseus, irmãos, eles olhassem para essa igreja hoje, eles estranhavam. Diziam, rapaz, é muito difícil ser crente mesmo. O fariseu, que é acostumado a cumprir regra, ele ia fugir dessa situação. Olha, o regulamento interno da igreja estava dizendo assim: é permitido o uso de obreira pelos irmãos e pelas irmãs, até se o crente podia usar obreira ou não. Já imaginou? Se podia usar obreira ou não, estava lá no regulamento da igreja. Também é permitido o uso de meia calça, meia de lã, desde que não sejam de cores berrantes. Determinando para as irmãs, a meia calça que a irmã tem que usar, tem que ser assim, viu? Assim não, assim não pode. Dizendo lá, as saias jeans, né, só é permitido no trabalho, não é permitido na igreja. Na igreja tem que ser saia social. No regulamento dessa igreja estava dizendo sobre
vestimentas, né? Sobre a questão da cor. Vermelho e preto só é permitido para a mulher. O homem que usar vermelho ou preto está disciplinado. Veja o que tem a mais no regulamento dessa igreja. É permitido usar corrente só se for para segurar a perna do óculos e se for necessário. Se não for necessário, é proibido. Se for só por design, por beleza, está proibido. Veja o que tinha mais nesse regulamento. Não é permitido, né, os irmãos usarem gravatas vermelhas ou coloridas. Os irmãos não podem usar gravatas coloridas. Veja o que dizia mais. Não é permitido o uso de roupa longa, né, tipo roupa de gala. Proibido. É proibido pelos homens usarem tênis. As mulheres só é proibido usar tênis se for no trabalho e se for em casa. Não poder ir para a igreja de tempo. E nem os homens. Nem os homens. E é proibido assobiar. A não ser se você assobiar cantando um hino cristão. Até assobiar tinha lá no regulamento da igreja. Essa é a igreja do pastor. Já imaginou? É verdadeiro. Veja o que tinha mais no regulamento dessa igreja. Eu estou lendo aqui o que estava no regulamento de uma igreja que eu encontrei. Veja o que tem mais. Sobre amigo secreto, está proibido. Não pode ter fazer aquela brincadeira de amigo secreto no final de ano, né? Proibido fazer. Festas, proibido usar bolas. Festa, proibido usar velas. É proibido também, isso é proibido porque se trata de algo mundano. Isso aí quem faz é o mundo, a igreja não. É a resposta que eles dão. Irmãos, veja quantas coisas aqui. E isso aqui eu fico catando algumas, né? Eu acho que tem muito mais lá. Agora imagine o que é você ser crente numa igreja dessa. Você não vive, você está escravo de uma denominação, de uma instituição que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus, irmãos. Isso aí vai gerar um monte de perguntas, que vai gerar um monte de dúvida. Por exemplo, qual a função desse botão aqui? Hã? Qual é a função desse botão aqui? Ele não sai, ele está costurado. Qual é a função? Não é vaidade não? Por que pintar aqui de uma cor aqui de outra? Isso não é design não? Não seria vaidade não? Por que a irmã coloca um quadro dentro de casa? Não seria vaidade não? Aquilo é necessário? Decoração. Nesse sentido aqui, isso tudo era vaidade. O copo, por que o copo tem desenho no copo? Só precisava do copo, para que desenho nele? E os pratos, né? Para chamar a atenção. Hã? Chamar a atenção. Tudo isso aí, para que um frisozinho na gravata? Não tem sentido. Aí você vai começar a ver que existe um monte de coisas que são desnecessárias, até mesmo o uso da gravata, não é? Por exemplo, a ornamentação de casa, a ornamentação, design de carro, né? Esse ritmo, vai para esse ritmo de que as coisas elas são, tudo é vaidade, né? E que a gente vai ficar proibido de um monte de coisas. Irmãos, eu quero encerrar nesta noite, lendo com os irmãos, Gálatas 4, verso 9. Veja aí, Gálatas 4, verso 9 até o verso de número 10. E a gente encerra. 4, verso 9 e verso de número 10. Paulo ele vai repreender a igreja dos Gálatas por causa que eles estavam, né, trocando o evangelho da graça por um evangelho legalista, né? Veja aí o verso 4, capítulo 4, verso de número 9, verso de número 10. Eu vou ler com os irmãos, veja aí. Mas agora reconheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardai dias, meses, tempos, anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Vocês conheceram a Deus e Deus conheceu vocês. Vocês estão voltando aos velhos rudimentos fracos que não podem salvar vocês. Vocês estão fazendo diferença entre dia e dia, guardando dia, tempo, hora, mês, ano, tornando aquele dia como sagrado. Tem gente que diz assim, eu fiz um voto, né, de todo ano em janeiro, pastor,
eu tenho que orar uma semana de joelho. Se eu não orar uma semana de joelho, eu quebrei, e aí se mata, eu morro, mas não descumpro, não é? E você fica então refém, escravo daquilo ali, porque você está ainda voltando para guardar dias, meses, tempos e anos. Aí Paulo está dizendo, porventura tenho eu trabalhado no meio de vós em vão? Vocês não entenderam a mensagem do Evangelho, não compreenderam as verdades. Vocês ainda estão querendo voltar aos fracos rudimentos. Paulo então vai repreender sobre isso. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? De maneira objetiva, é que vaidade significa vazio, inutilidade, falta de consistência. E não tem nada a ver com adorno. Não tem nada a ver com o uso de joias. Vaidade não tem nada a ver no sentido bíblico, não. A gente pode chamar isso de qualquer outra coisa, luxúria, né? Pode chamar de qualquer outra coisa, mas não é vaidade no sentido bíblico. Vaidade no sentido bíblico é tudo aquilo que a gente passa a idolatrar, a usar e que não tem qualquer sentido para a nossa vida, e a gente usa isso dando maior valor àquilo que de fato é sem consistência. Irmãos, então não há qualquer relação direta entre vaidade e roupas, adornos, bens materiais, não é? Que nós precisamos, na verdade, irmãos, nos voltar ao ministério da oração, ao ministério da palavra de Deus, voltar às verdades da palavra de Deus. Eu quero encerrar aqui citando uma frase de Paul Washer, que diz assim: se Cristo não é a razão de todas as suas ações, se Ele não é a razão, faça tudo pela razão, que Cristo seja a razão de todas as suas ações. Ele vai dizer assim: se Cristo não é a razão de todas as suas ações, volte ao início e recomece outra vez, pois a igreja que você frequenta, é a máscara que você usa, não produz salvação. Cristo é o centro de todas as coisas e tudo fora dele é pura vaidade. Tudo que você busca se refugiar fora de Cristo é vaidade. Amém? Vamos ficar de pé?